Fala aí, rapaziada, tudo beleza com vocês? Hoje, Brasileirão, hoje Campeonato Brasileiro, estamos aqui para repercutir tudo sobre o adversário do Internacional, aqui no Voz do Gigante, mais um Drops, né, entre vozes. Como de costume, a gente está aqui, né, eu, Lucas Colar, Leandro Bess e temos um convidado, o Leonardo Borges, tá? Da Transamérica Recife. Transamérica Recife. Vocês vão ver agora, vocês vão ver quando ele falar, vocês vão ver que é o radialista raiz, tá? Vou me sentir no rádio, né? Aquela coisa que vocês vão para se entender informar, o que eu estou a voz falando. marcante de Leonardo Borges. Exatamente, quer ver? Ó? Olha só. Bom dia, tudo bem, Leonardo? Se eu entrasse com a voz fina, eu ia sacanear todos vocês, hein? Bom dia, um abraço para você, Alexandre, para o Lucas, também para o Leandro e a todos que estão curtindo aí Vozes do Gigante, o Gigante da Beira-Rio. Aliás, eu queria começar a conversa, se vocês me permitem. Claro. Eu tenho acompanhado muito a rede social para esse jogo Esporte Internacional, 21h30 na Ilha do Retiro. E eu achei uma coisa muito interessante para conversar com vocês. Uma parte da rede social do torcedor do Inter está acreditando muito menos no Inter e me parece que o torcedor do Sport tem muito mais respeito pelo time do Inter do que o próprio torcedor do Inter. Eu achei isso fantástico. Entendeu? Na verdade, Leonardo, é que o torcedor do Inter, ele está acostumado já que esse tipo de jogo, né, contra o Sport, né, que é um time tradicional, mas é um time que o Inter sempre costuma se complicar, né, especialmente na Ilha do Retiro. Eu pegava o retrospecto, né, do Inter com o Sport, o Inter não ganha na Ilha desde 2012, né, e as últimas vezes que Isso. foi, né, perdeu de virada, né, para o time do Sport que brigava para não cair, né, o Inter brigava pelo título, tomou a virada. No próprio ano que foi rebaixado, né, em 2016, saiu na frente, né, teve uma bola para matar o jogo, tomou um empate no último minuto. Então, um pouco de vacina e receio, viu, Leonardo? Essa questão da confiança para o jogo contra o Sport, mesmo que o time esteja bem, né? Mas não é por conta do time do Internacional, que eu vi uma pré-escalação do Cudê, o time do Internacional é muito forte, apesar dos desfalques, o D'Alessandro aí suspenso, o Heitor, que fez uma grande partida contra o Atlético Paranaense, é um time muito forte. Aí eu achei interessante trazer isso, porque eu achei alguns torcedores do Inter muito desconfiados, principalmente com o sistema defensivo do Godê. Mas é que é engraçado, a gente sempre brinca aqui, Léo, que é o seguinte, o Inter foi campeão da Copa Libertadores na quarta, tá? No final de semana tinha jogo pelo Brasileiro, tá? E a torcida vaiou o time no estádio. É a passionalidade do torcedor. Não tem jeito, não adianta. Agora, Léo, é um time que também está desgastado, viu? O time está cansado, devido a disputa brasileira, Libertadores também. Então são os dois. Uma viagem muito longa a Recife, né? O Sport também é. O Sport também, porque o Sport, vejam, amigos, ele jogou na quarta-feira, próxima passada, contra o Flamengo, perdeu de 3-0, teve uma viagem do Rio para Recife, chegou na quinta-feira, no meio da tarde, treinou na sexta, treinou no sábado, jogou contra o Botafogo. Aí acaba o Botafogo, segunda-feira se reapresenta, recuperação, terça-feira, ontem, recuperação e um treinamento de montagem tática e, como diz o técnico Jair Ventura, treinamento de auditório, que passa as imagens, é mais no bate-papo, e hoje você pega o Internacional. Quer dizer, então são dois times desgastados, mas o Sport vai mudar a estrutura tática, porque contra o Botafogo, até por conta de desgastes, ele dessolidificou o meio-campo. E o Sport ficou muito aberto. E hoje... Porque a proposta do Sport, amigos, é não cair para a Série B do ano que vem.
Isso é muito claro, isso é dito pela diretoria, os jogadores têm a consciência disso. Então, o primeiro passo é não cair. O Inter já luta para a Libertadores e pela posição, até que me provem ao contrário, os futurólogos que me perdoem, que começaram aí logo no início do campeonato, nesse novo normal, depois do isolamento social, está todo mundo igual. Claro que você tem a qualidade de time melhores. O Flamengo agora começa a encaixar, pelo menos por enquanto. Então, times que são verdadeiros cavalos paraguaios. Agora, vamos ver como é que fica. Eu acho que o desgaste vai contar muito nesse jogo de hoje, viu? A gente fala bastante sobre isso, né? A gente fala sobre isso, né, Colar, da questão que depois da pandemia virou tudo igual, basicamente, né? Porque, primeiro, essa questão agora que tu apontaste do esporte, sem tempo de treinar, cansado e tudo mais, isso, além de ser todos os clubes do Brasil que passam por isso, a gente vê muito a realidade do Inter aqui, né? O Inter não sabe quando consegue utilizar, vamos dizer, 2 vezes a mesma escalação. Claro que muito por conta de também cartão e tudo mais, mas tem a questão da pandemia, tem a questão das lesões, tem a questão da estafa, né? A própria convocação, né? Convocação de jogadores também. Isso, e tu pega as lesões, né, que são também constantes. O próprio Thiago Galhardo, que hoje é o artilheiro do Brasileiro, seguidamente ficou no banco, entrando no segundo tempo, né? Porque senão ele pode estourar, tem que dar uma segurada e tudo. Esse novo normal que tu mencionas, eu acho, e eu falo isso abertamente aqui sempre, esse que vai ser o decisivo para o Brasileirão desse ano. Não vai ser... o próprio Flamengo, né, Alexandre? O Flamengo jogou ontem contra o Goiás e vai jogar na quinta contra o Red Bull Bragantino, né? Então, o que está encaixando talvez tenha problemas com isso, né? Então, eu acho que vai ser a dinâmica desse campeonato brasileiro. Mas eu tenho curiosidade sobre o esporte, Leonardo, porque eu vi 2 jogos. Eu vi a vitória contra o Grêmio aqui na Arena, né? O Sport jogou bem, né? Tem alguns jogadores bons. E a derrota para o Botafogo, esse último jogo aí, né? E eu queria te perguntar sobre um jogador específico. O que a gente pode esperar do Thiago Neves? O Thiago Neves é um ponto de interrogação, sabe? O Thiago Neves, ele foi contratado pelo Sport, segundo as minhas fontes, por um salário muito, muito, muito abaixo do que representou o Thiago Neves em termos salariais nesses últimos anos. Mas o Thiago Neves ainda, apesar da vontade é uma coisa, conseguir é outra. Ele ainda não mostrou para mim um grande futebol. Ele fez um gol contra o Botafogo, o primeiro dele, depois de jogar 3 partidas, ele jogou contra o Corinthians, contra o Flamengo e contra o Botafogo, mas para mim não é só a questão do gol, para mim é a movimentação, porque o Thiago Neves é o jogador que foi contratado para fazer o time do Sport jogar, para fazer o time do Sport andar. E ainda o Thiago Neves, apesar do esforço, ele mostrando o mesmo futebol que o Grêmio. Uhum. O Thiago Neves é aquele cara que a gente sabe que tem qualidade, a gente sabe que ele pode decidir numa rodada, mas não é mais aquele Thiago Neves que campeão de 2012, aquele Thiago Neves que jogou muito bem no Cruzeiro, que jogou muito bem no próprio Fluminense, né? Mas, enfim, eu espero que ele continue sendo, né, o Thiago Neves de agora e não o Thiago Neves de antigamente. Mas deixa eu dizer o seguinte, a gente tem uma parceria aqui, Léo. A gente tem uma parceria aqui, Léo, com o Stat Inter, tá? Que é um perfil exclusivamente de estatísticas, tá? E ele disseca para nós o adversário, tá? Então, o Stat Inter, ele fez aqui, um de olho no esporte, tá? Que hoje é o 9º colocado. E daí, hoje a gente mudou. Antes a gente estava com a campanha
de todo 2020, mas agora nós vamos pegar e usar sempre a campanha só do Brasileirão, que fica mais fácil, né? Até porque alguns times até mudam de treinador, né? Então não dá muito para comparar a campanha de um com a campanha de outro. Mas vamos lá. Os últimos 5 jogos do Sport é o seguinte, são 3 vitórias e 2 derrotas, né? Bem como o Lucas falou há pouco. São 15 jogos do campeonato com 6 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Em casa, o aproveitamento é um pouco melhor, né? Com 4 vitórias e 3 derrotas, enquanto que fora jogou 2 vezes, só ganhou 2 vezes só. São 15 gols pró e 19 gols contra. Toma muito gol, né, Léo? Depois eu queria que tu abordasse isso aqui para nós aqui. E o time do Jair Ventura deve vir com o Luan, Patrick, Iago Maidana, Adrielson, Luciano Juba, Ricardinho Macão, Thiago Neves, o Lucas e o Marquinhos, e na frente o Hernani. Eu não sei, Léo, se tu gostei de dar alguma pincelada em cima desses números aqui, ou até mesmo na escalação, claro, porque daqui a pouco tu tem alguma informação um pouco mais privilegiada por cobrir o clube aí todo dia, né? Tenho. Eu vou até pedir uma licença que você coloque na tela de novo, só para botar um carregador, já que nós estamos numa live, para vocês, eu vou voltar em 10 segundos no momento e já parabenizo esse parceiro de vocês, porque o time do Sport é esse, viu? Ainda tem gente colocando dúvida, mas o time do Sport é esse. Luan Poli, Patrick, Maidana, que volta à zaga, Adrielson, Luciano Juba, o Júnior Tavares, que foi contratado ao São Paulo, fica no banco de reserva, o Sander está machucado, o meio-campo sem tirar nem pôr. Marcão, Ricardinho, Mugni, Thiago Neves, é um losango, e o Brocador e o Marquinhos. E agora eu vou colocar um carregador em 10 segundos eu volto. Deixa que eu falo aqui, Leonardo. Eu vou abordar ali a questão dos últimos 5 jogos, né? Porque são 2 derrotas, como bem disse o Leonardo. Enfim, é um time que está oscilando muito, né? Mas para mim, tá na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro é uma surpresa, né? Porque a gente pega essa nominata do Sport aí, a gente não vê grandes nomes, né? O Thiago Neves, mas o Thiago Neves já não é mais o mesmo, né? O próprio Hernani Brocador também tem uma passagem aqui no rival, não agregou muita coisa. Talvez a última grande passagem do Hernani tenha sido com o Flamengo, lá naquela Copa do Brasil. A gente olha outros nomes aí, o próprio Iago Maidana se destacou tanto no Paraná, né? O Inter tentou. Olha, dessa lista aqui, Leandro Bess, tu que gosta, eu acho que o Inter tentou vários aqui, né? Thiago, Patrick, lateral direito, o Inter quase contratou no Natal uma vez, quase no Natal o Inter contratou o Patrick. O Iago, o Inter queria também, e o Adrielson, né, também, o Inter queria ano passado, né, o zagueiro. O Adrielson de uma lembrança, né, já fez gol no Inter, inclusive. Fez gol no Inter, exatamente, então chama atenção esse time do Sport aí, mas sinceramente, né, claro, tá fazendo uma boa campanha, né, com o Jair Ventura, né, uma campanha acima do esperado, mas a nominata, sim, ela realmente, né, o Leonardo tem razão quando ele diz, olha, não consigo entender como é que vocês estão tão pessimistas para hoje, né, é mais por conta da desconfiança em cima do retrospecto do time do Inter, né, porque no papel, 11 contra 11, o Inter é muito mais time do que o Sport, né. Essa questão, assim, a gente vai abordar depois mais a questão do Sport, né, com o Léo, quando ele tá lá carregando o celular e tal. Mas, cara, eu acho que o mais importante é saber o que o Inter vai botar em campo hoje, né? Por exemplo, o Inter já está sem meia por conta das lesões, né? Tem o Nonato lesionado, tem o Bosquilha lesionado, tem a questão do Musto, que também não joga. Isso aí, claro, é meio que um reforço. Mas tem a questão do Galhardo, que a gente sabe que está bem estafado, a gente enxerga isso nas imagens, o Bess muito bem observador, né, tem visto isso bastante também depois dos jogos. Então, tem a questão da volta do Edenilson, legal, mas a nominata, os 11 do Inter, que vão meio que dizer assim, o que a gente pode esperar do jogo no Sport. Eu acho que não tem como hoje tu projetar assim, ó, vão rolar 3 pontos, vai ter 3 pontos. Porque é difícil, né? Ele é sempre difícil. O Inter é melhor. Mas e daí? Né? Não é bem assim o futebol. E mesmo que o Inter tivesse completo, o futebol não é assim mais, né, cara? Vamos falar sério, né?
Não é mais essa coisa assim de o melhor ganha, né? Eu acho que é o único esporte em que o melhor não ganha sempre, né? É verdade, é verdade. Mas é aquilo, né? O retrospecto, eu não sei se conta, né? Viagem longa, retrospecto, é um cenário que eu sempre não, eu não gosto quando o Inter vai jogar com o esporte, eu não gosto, eu tenho mal pressão. Eu também não. Eu também não curto muito, não. Eu não gosto muito de jogar contra o esporte. Sempre é um jogo que tende a ser complicado, né? Sempre é jogo difícil, né? Sempre é jogo difícil. Eu me lembro de uma goleada que o Inter fez lá na Ilha do Retiro. 2007, eu acho. 2007, eu acho. Pode ser. Mas também nunca mais. Nunca mais. Os outros são sempre jogos complicados, sempre jogos muito tensos, muito renhidos, né? E como vai ser hoje à noite, né? Eu não, sinceramente, não estou muito otimista para hoje à noite, não. Apesar de o Leonardo dizer aí que, enfim, entende, né, que o time do Inter seja superior ao do Sport para essa noite. Se a gente pegar o retrospecto, né, 2012, a última vitória, com aquele timaço que o Inter tinha, né, claro que não vingou no papel com o Dorival, né, mas Oscar, Damião, Guinha Azul, D'Alessandro, Kleber, né, essa foi a última vitória que o Inter conseguiu na ilha. Então, para mim, apesar da nominata, né, ser tão discrepante, né, na minha opinião, acho que o Sport montou um time muito modesto para esse ano, tem alguns garotos que são interessantes ali, né, principalmente o Adrielson, na minha opinião, quase parou aqui ano passado. É um jogo que o Inter tem tudo para se fazer valer da sua qualidade, né? E aí, Léo, tudo bem? Conseguiste botar o carregador de boa? Acho que agora tá lá com o carregador de boa. Tá ouvindo de boa aí? Tudo bem? Tu nos ouve, Léo? Foi uma das maiores mentiras que eu contei na minha vida, falar que eu ia demorar... Tô ouvindo. Vocês me ouvem? Sim, tudo bem, tudo ótimo. Mas, ô, Léo, sim, estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Deixa eu te dizer uma coisa, ó, tem um outro card aqui, ó. Tem um outro card que a gente tá... Aí a gente pega e faz fragilidades, destaques e algumas estatísticas do esporte, tá? Também com a parceria do Stat Inter, tá? Que é o seguinte... O Sport ele não tomou gol em apenas 2 dos 15 jogos do campeonato. Como a gente viu antes ali no retrospecto do primeiro card, ele é um time que toma muito gol, né? É o segundo maior gols esperados, né? Contra, no caso, né? Que são 24,5, sendo também a segunda equipe que mais sofre chutes do Brasileirão. As equipes, os adversários chutam quase sempre 13 vezes por jogo contra o gol do Sport. Tem a terceira menor média de posse de bola também. É um time que deixa o adversário jogar, né? Tem 43% sempre de posse de bola. As fragilidades é o lado esquerdo da defesa, né? Que pode ser explorado contra o jovem lateral Luciano Juba, né? Ele apoia bem, mas tem baixo aproveitamento nos duelos defensivos. Já como destaque, a gente tem o seguinte: a gente tem a marcação em bloco, né? No bloco de baixo. Isso aí é um mau sinal, viu, Ernst? Isso aí o Inter tem muita dificuldade, né? Eu lembro de pelo menos 2 jogos aí contra o Goiás, que foi um jogo parecido com esse, né? Com o time marcando baixo, não dando muito espaço, e o jogo contra o Fortaleza, né? O Fortaleza também apostou nesse modelo de jogo e acabou ganhando, né, do Internacional. Então... para jogar no contra-ataque, né? Vai ser um jogo difícil. Isso, e o outro destaque é o seguinte, que o Sport ele tem tido boa capacidade para negar espaços ao adversário, ou seja, joga mais compactado, né? Ele precisa rodar muito, o adversário, no caso, né, precisa rodar muito a bola. É um jogo de paciência, né, no caso, na Ilha do Retiro hoje. E aí, Léo, o que tu repercute desse card aí? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou impressionado com esse parceiro de vocês, de olho no adversário, que é exatamente isso. É exatamente isso. Não tem o que tirar nem pôr. Por que o Mugner está voltando? Porque o Mugner dá uma consistência melhor ao lateral esquerdo. Porque o lateral esquerdo ele é bom ofensivamente, mas ele peca muito na parte defensiva. Então, o Mugni faz uma proteção. Como é que funciona? O Mugni protegendo o Marquinhos voltando mais um pouco, mas você, voltando com o Marquinhos, você tira a característica do futebol reativo, porque o esporte é um futebol reativo.
O Sport não é um time propositivo. Então, o Marcão fica fazendo ali o limpador de para-brisas, o Ricardinho apoiando pela direita, já o Mugni pela esquerda, para dar consistência, porque do lado de lá você tem o Patrick. O Patrick que já é dele avançar, ele funciona como um ponta. Então, você tem que ter uma proteção. E isso que o técnico Jair Ventura está tentando ser conciso. Primeiro, não é o futebol reativo, não é você ser bombardeado, porque isso aconteceu contra o Grêmio, na arena do Grêmio. O time do Sport foi bombardeado, apesar de ter ganho o jogo. Aconteceu no segundo tempo da partida contra o Fluminense, na Ilha do Retiro. O time foi bombardeado, mas ganhou de 1-0. Então, tem que ter um equilíbrio, porque você recuar, como a gente diz, ficar com um bumbum na parede, mas não sair para jogar, você um dia a casa cai. E a casa acabou caindo contra o Flamengo, que aí tomou abriu a porteira, apesar da qualidade técnica do Flamengo ser muito superior à qualidade do Sport. E quando foi ser propositivo no jogo contra o Botafogo, aí não deu certo, porque faltou a consistência do meio-campo. O Botafogo fez gols no primeiro tempo. Ficou muito difícil de, pelo menos, empatar. Ficou desorganizado. Então, o Sport hoje, pelo que hoje você não acompanha mais treino, né? E você se pode. Então, primeiro que, mais uma vez, vocês colocam exatamente do Sport para jogar hoje, tem que ter essa consistência de marcação, é o que pede o técnico Jair Ventura, porque sabe do perigo e do potencial técnico do Internacional. Ô, Bess, o que tu acha? Vamos aqui para o terceiro card. Esse é aquele card que tu gosta, né? Esse é o card que tu curte, sempre ficar dando uma olhada, né, no cara, de olho nele, né? E aí o olho nele é o argentino, né? O argentino Lucas Mugni, ele tem sido um dos destaques do Sport nessa retomada após a chegada do Jair Ventura. Ele é importante na criação das jogadas e também tem sido vital para dar mais sustentação ao meio campo. Né? É um cara de velocidade, mas o problema que eu acho maior de tudo isso, o Léo, me corrija se eu estiver errado, é a andorinha não fazer verão, né? Uma andorinha só fica ruim, né? E eu acho que é por isso também que, quando tu falasse ali que o Sport tentou mudar o jogo contra o estilo de jogo contra o Botafogo, ele não foi bem. Porque quando a tua qualidade não é tão alta, é difícil tu mudar sem treinamento, sem tempo para repetição, isso e aquilo, né? Um time que tem mais qualidade, tu já chega e diz, joga dessa maneira, joga daquela maneira, o cara já assimila demais, melhor, né? Não sei se é o que tu concorda comigo nesse sentido. O Mugni, na verdade, ele mudou muito a característica daquele Mugni que a gente conhecia quando passou por aqui no Flamengo, né? Ele era um jogador lento, um jogador mais segundo volante, mais volantão, mais lento. Agora não, ele está realmente encarnando a peça do jogador argentino. Ele está brigando. Por isso que antes eu falei da consistência que ele dá agora à lateral esquerda, porque era uma verdadeira avenida, tanto pelo Sander quanto pelo Luciano. Você não tem consistência que o Mugni estava dando, e o Mugni dá consistência. Além, é claro, dele jogar nessa faixa esquerda, e ele tem que ser alguém que tem que ligar na hora da nossa live. Sim. Eu peço até desculpas. Sempre tem alguém que tem que ligar na hora da nossa live. Aí, eu estava falando, o Mugni joga na faixa... O Mugni joga pela esquerda
pode ser aí também um fator surpresa de ataque, né? Porque aí o Marquinhos joga mais de centroavante ao lado do Brocador, do lado de lá você tem o Patrick como ponta, aí você forma 4 atacantes. Então é isso que acontece. O Sport tenta, pelo menos, pisar na área do adversário com 5 atacantes. E aí, Bess, mais alguma coisa para a gente acrescentar? Bess, Lucas? Não, eu acho que é isso, né? Um jogo super perigoso para o Inter, sempre um jogo complicado na ilha, né? E, enfim, porque você coloca aí o Patrick, né? Pela ponta direita, Brocador, Marquinhos e Lucas Mugni. Aí na recomposição, porque o Sport arma o meio-campo dele com um losango, né? Você coloca o Marcão na ponta do primeiro losango, você coloca o Ricardinho na direita, Mugni na esquerda, Thiago Neves fechando o losango. Aí então você faz aquela questão da sanfona, né? Mas essa o time mais ou menos aquela posição ali, né? Legal. Não, show de bola. Cara, muito bacana, hein? Eu sempre falo aqui, ó, tem 2 coisas que eu sempre falo, né? Primeiro que não é ensaiado, tá? Os nossos convidados, eles veem o card na hora, ou seja, ele também todos, o Léo, todos os nossos... Não, o Arnaldo Ribeiro contra o São Paulo aqui chegou a tirar uma foto, né, do cara. Né? Verdade. É verdade. Todos os nossos convidados, eles falam dos cards e do poder de análise, do poder de síntese do Stat Inter. Tá? Então, assim, não é confete de graça, e o cara é bom mesmo, o Guilherme é bom mesmo. Tá? E, cara, te agradeço, eu gosto de falar, porque a gente gosta de falar com um setorista do outro time, porque por mais que a gente faça essa boa análise aí, como o Guilherme faz ali no Stat Inter, nada melhor, né, do que quem vive e quem vivencia o dia a dia, né, do adversário do Inter. Então, a gente acha que a gente agrega pra caramba aí, nesse sentido, falando aí, conversando aí com os setoristas dos adversários. Muito obrigado por ter recebido a gente aí, pela paciência também, né, de estar conosco aí nesse período. Tá bom, Léo? Olha, eu digo para vocês o seguinte, para mim foi um prazeraço, fico feliz até porque a crônica esportiva aí de Porto Alegre indicou o meu nome para o Alexandre. Eu me sinto assim muito honrado, porque realmente eu tenho grandes parceiros aí na crônica esportiva gaúcha, de coisas do próprio Inter, quantas parcerias fizemos em questão do Richelli, em outras questões. Eu fico muito feliz. E se vocês quiserem me aproveitar, mesmo não sendo aí, porque nós vamos para o esporte só para o segundo turno de novo, Inter. Pode me aproveitar que falou de futebol, tô dentro. Aliás, eu vou dizer uma coisa, hein? Essa dupla sertaneja Leandro e Leonardo, o Leandro tá a cara do Wagner Mancini, hein? É incrível isso, hein? Tu tá a cara do Wagner Mancini. Já falaram isso para você. Eu tenho certeza que já falaram. Amigo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Léo. Desculpe alguma coisa e valeu muito. Que nada, Léo, foi um prazerzão, foi demais aí, muito legal, é bacana essa descontração toda aí, tá? A gente vai se falando então, galera, não esquece, ó, hoje, jogo 9h30 da noite, né? Porque eu sempre confundo, né, cara, o horário... 9h30, Ilha do Retiro, Esporte Internacional. Isso, então, 9h30 da noite, você sabe, ó, 9 horas, tu chega lá aqui, ó, no canal lá do nosso... Não, nada, 8h15. Ah, tu tá abrindo mais cedo hoje? Aqui é trabalho, 8h15. Então tá, então 8h15, tu dá essa banda lá no Colar Repórter, no canal do Lucas, para
debater escalação, falar mal do Kudê, que ele não deveria ter escalado esse ou aquilo. Pelo menos hoje tu não vai falar do Musto, né? Pode falar do Cezinha, né? Tinha que botar o Cezinha, por que não joga? Isso, o Cezinha e tal. Daí, depois do jogo, cara, apitou o fim do jogo, a gente entra com mais 120, né? Que eu nem falo mais do 45, né? Mais 120 já, né? A live tem dado sempre 2 horas aqui, a gente fica trocando uma ideia durante um bom tempo, tá? Então, não te esquece, cara, se tu não é inscrito no canal, vai ali, te inscreve, ativa a notificação para tu receberes todos os vídeos que a gente sempre faz, a gente solta em primeira mão, dá teu like, compartilha, bota nos grupos, enfim, estamos chegando a 35 mil inscritos, hein? E a gente agradece muito a parceria de vocês. Valeu, galera. Um forte abraço. Valeu aí. Tchau, tchau.